Oi pessoal, tudo bom? Elana aqui, e hoje eu vim apresentar para vocês o nosso trabalho sobre transformações lineares planas. O nosso trabalho aqui consiste em explicar basicamente como a gente utiliza isso dentro de jogos digitais. E também explicar um pouco o que é cada transformação e como funciona. O nosso grupo é formado por mim, pelo Lucas, pelo João, pelo Jonathan, pela Cris e pelo Walter. E bom, vamos começar entendendo o que são transformações lineares. No caso, é uma função entre espaços vetoriais que preserva a soma de vetores e a multiplicação por escalar. A fórmula para isso, quando a gente fala de soma, a gente tem t de u mais v é igual a t de u mais o t de v. E quando a gente fala da questão de multiplicação, a gente tem que t de lambda vezes u é igual a lambda vezes o t de u. No caso, basicamente as origens elas permanecem fixas. Retas continuam sendo retas após a transformação, são representadas por matrizes, que no caso a gente vai falar que são matrizes 2 por 2, e muito usadas em computação gráfica e jogos digitais para mover, girar ou redimensionar objetos. No caso, as condições para ser linear ela tem que preservar a adição e tem que preservar a multiplicação por escalar. E também se qualquer uma dessas regras for quebrada, alguma coisa assim, ela não é linear, e se dobra ou entorta vetores também não é linear. Bom, resumindo, quando falamos em transformações lineares planas, estamos falando de transformações que ocorrem em um plano bidimensional 2D. Essas transformações podem ser representadas por matrizes que, quando aplicadas a um ponto ou figura, geram uma nova posição ou formato desse objeto. No caso aqui a gente vai falar de 5 transformações, que é rotação, reflexão, escala, cisalhamento e composição, ou compor. Quando a gente fala de rotação, o que a gente quer dizer? A rotação gira os pontos do plano em torno da origem por um ângulo. No caso, o seu ponto de origem, quando a gente pede para ela girar um tanto, 90, 100 graus, 360 graus, ela vai girar em torno do seu próprio ponto de origem. No caso, a matriz 2 por 2 a gente usa cosseno, seno. O θ é para representar o ângulo que a gente quer colocar. Exemplo, rotação de 90 graus transforma 1 zero em 0 1. No caso, vai fazer só um quarto da sua volta total. Quando a gente fala de reflexão ou simetria, como você preferir falar, a gente fala o seguinte, que ela espelha os pontos em relação a um eixo que passa pela origem. No caso, reflexão no eixo x transforma 2, 3 em 2 menos 3. É basicamente você se olhar no espelho, você inverte. A gente pode usar de exemplo o Mario, o jogo do Mario. Quando ele olha para um lado, quando você está andando para frente, ele está olhando para um lado. Só que quando você volta o boneco, ele faz uma reflexão ali e inverte a imagem do boneco. Ele espelha essa imagem para o sentido contrário. Quando a gente fala de escala, escala acho que é o mais simples de todos, ela aumenta ou diminui as distâncias a partir da origem mantendo a forma. Então ela não muda a forma do objeto, ela só deixa o objeto maior ou menor. Basicamente é isso que ela faz. Cisalhamento, ou shear, como você preferir falar, deforma a figura deslocando pontos em uma direção proporcional às coordenadas da outra. É basicamente um efeito de movimento que ele gera em jogos, tá? Então basicamente você utiliza dessa transformação para fazer às vezes um efeito de corrida ou um efeito de vento nos seus jogos. E compor, ou composição, é basicamente a união de duas ou mais transformações lineares em uma única, obtida pelo produto de suas matrizes. Então você pega duas transformações e meio que você junta elas para formar uma composição. É isso que acontece. Ela é usada para simplificar cálculos e aplicar várias transformações geométricas de forma conjunta. Basicamente, o que a gente faz aqui? A gente pega uma matriz, multiplica pela outra e a gente obtém a matriz da composição. É isso que acontece. Então, outro detalhe importante, a ordem importa, tá? A transformação que ocorre por último é a que fica na esquerda da multiplicação. Então, tudo que você colocar na esquerda é o que vai acontecer por último. Então, por exemplo, eu peço para ela rotacionar e peço para ela escalar. Então, primeiro ela vai escalar e depois rotacionar. Então, ela tem essa ordem também. Bom, gente, vamos lá então. Aqui está o programa que a gente criou para poder ficar de forma mais visual, para vocês entenderem o que seria cada uma das transformações. Quando a gente fala de rotacionar o objeto, seria isso aqui. Ele vai rodar o objeto em torno do seu ponto de origem. Quando a gente fala de refletir, aquele exemplo do Mario que eu citei. Quando você anda para frente, ele está olhando para um lado, mas quando você muda a direção para trás, ele faz uma reflexão e muda esse posicionamento. O escalar ele aumenta ou diminui sem deformar
o objeto. Cisalhar é aquele efeito de corrida, de vento que eu mencionei. E composição, compor, é quando ele junta duas ou mais transformações. Aí no caso, aqui a gente colocou para escalar e para rotacionar. Basicamente seria isso que você veria, que você teria que ter noção na hora de criar o seu jogo. Certo, gente? Aqui no caso, essa parte do while é a mais importante no código, tá? E aqui eu peguei o exemplo do botão de rotação, que o que acontece aqui? Primeiro, ele soma o tempo que passou com time delta time, calcula o valor de t, que vai de 0 até 1 daí, tá? Ele gera um progresso com isso. Depois ele multiplica esse progresso por 360 graus, fazendo a borracha girar uma volta completa. A fórmula que a gente tem de 4 vezes a altura do pulo vezes t vezes 1 menos o t, ele vai criar um movimento de arco, que sobe e desce como se fosse um pulo real. E o avanço move o objeto para frente, enquanto a posição é atualizada somando a altura do avanço. Por fim, a gente tem yield de retorno nulo, que faz esperar um quadro antes de repetir. Assim ele deixa a animação fluida, que vai tudo até o final e faz o movimento completo. Basicamente é esse código, e é em Transform que a gente vê a aplicação do cálculo que a gente comentou lá atrás. É no Transform, no Borracha Transform, que a gente vê isso. Então basicamente é ali que a gente inclui o x, y e o z. E bom pessoal, só para finalizar, trazer alguns exemplos aqui de alguns jogos que utiliza desses mecanismos, né? Tetris utiliza de rotação para gerar as peças. No Minecraft tem um minimapa que a gente usa escala e rotação. No Angry Birds, rotação mais projeção para fazer o direcionamento dos pássaros. Então a gente poderia citar outros como Mario, alguns outros jogos mais antigos como o próprio GTA, aqueles antigão mesmo, que era o mapa por cima, utiliza desses mecanismos. E bom, no demais, gente. Acredito que seja isso mesmo, espero que vocês tenham entendido tudo. Agradeço muito aí pela atenção de todo mundo, espero que tenha ficado claro. E bom, até a próxima, gente. Valeu!